Meus amigos, videozinho um pouquinho diferente hoje. Faltam exatamente 10 dias aí para a competição. E eu vou vir aqui fazer um desabafo para vocês sobre como tá sendo essa última semana praticamente, né? Porque semana que vem, querendo ou não, acaba ficando mais tranquilo, os treinos ficam mais leves, né, digamos assim, que é a última semana, é a peak week, então repetições são bem altas, não costumo ficar utilizando cargas altas, né? Porque você está num nível de depletação tão grande que seria muito perigoso e desnecessário ficar fazendo isso, né? Ficar se levando ao extremo dessa forma. E não vai ser na semana final que vai fazer uma grande diferença no físico, né? Um treino extremamente pesado e tudo mais. Então seria um treino mais com a intenção de depletar os estoques de glicogênio para posteriormente encher no carb up, né? Então assim, pessoal, faltando 10 dias nessa penúltima semana, é onde a gente mais se desafia, é onde a gente mais vê o extremo que a gente consegue levar o nosso corpo, né? Então, o cansaço bate demais. Hoje foi bem complicado. Por isso que eu até tô gravando esse vídeo hoje, para vocês verem, né, que é isso. Dificuldade todo mundo vai ter. Nós, atletas, também somos seres humanos, né? Então nós também temos dificuldades, nós também sentimos cansaço, nós também ficamos desanimados, nós também sentimos fome, sentimos vontade de sair da dieta, sentimos vontade de não treinar às vezes, de descansar, que foi o caso hoje. Realmente, assim, hoje foi bem desafiador fazer o cardio de manhã, em jejum, treinar depois, né, no período da manhã. Aproveitei para fazer tudo de manhã para poder ficar mais tranquilo agora à tarde, porque realmente, assim, se eu deixasse para fazer as coisas agora, ia ser muito difícil, né? Então, assim, cansaço bateu demais, demais mesmo. Hoje ainda é carbo baixo. Aumentei um pouco as calorias, né? Tava sentindo essa necessidade, o físico tava pedindo, o peso tava baixando demais, né? Tava até definhando um pouquinho o físico, então até tirei os estimulantes que eu tava utilizando, né? Os termogênicos mais potentes e tudo mais. E aumentei um pouquinho as calorias, respondeu muito bem, o peso baixou até um pouquinho mais ainda, né? Sempre acontece isso quando aumenta um pouquinho o carboidrato, o metabolismo acelera bastante, né? E aí às vezes o peso até baixa um pouquinho mais, a condição do físico melhorou bastante mesmo, né? Enfim, acaba sendo positivo isso porque você diminui os níveis de cortisol, de estresse, e isso reflete diretamente no físico, você fica menos retido, né? Com um físico menos estressado. Tô com um físico aparentando mais saudável agora, então assim, a preparação ela foi num timing muito correto e isso foi muito bom, né? Muito gratificante chegar agora nessa penúltima semana e não precisar ficar fazendo loucura, extremismo, apertando demais, né? Só no caso da Larissa que a gente achou um pouquinho interessante manter ela com os estimulantes ainda essa semana a mais, né? Fazendo mais cardio e tudo mais. Mas assim, tá num timing muito bom também, ela tá numa condição excelente. É que a gente realmente decidiu apertar um pouquinho mais agora para buscar uma condição um pouco mais extrema, principalmente ali na região do glúteo, que é onde ela acumula mais gordura, para marcar mais a gota, né, e tudo mais, aquela região. Então assim, vai ser só mais essa semana praticamente, mas tá um timing muito bom, tá respondendo muito bem, tá tudo bem de acordo com o esperado. Eu diria assim que foi uma preparação praticamente perfeita, né? Assim, tudo muito bem planejado, tudo muito bem realizado, né?
Porque de nada adianta você planejar um negócio e não seguir, acabar errando. E eu posso dizer que realmente a gente não errou nenhuma vírgula. Isso é muito satisfatório, isso é muito gratificante. Chegar agora, né, penúltima semana, e assim, poder afirmar, poder estar com a consciência realmente tranquila que não houve nenhum erro. A gente não fez nada fora do planejado. Foi tudo planejado, tudo bem alinhado, né? As refeições livres que a gente fez, os dias livres que a gente fez, foi tudo planejado. Nós não fizemos absolutamente nada fora do planejado, né? Foi tudo muito bem pensado, cada refeição livre, cada dia livre, no dia correto, no timing correto, né? Enfim, foi realmente muito perfeita essa preparação. E isso é muito gratificante, chegar agora nessa fase, né, e não ter errado nada. Diferente da minha última preparação, que, como eu sempre falo para vocês, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu errei algumas vezes. Claro que não foram erros que comprometeram tão diretamente o resultado, porque eu pensava um pouquinho antes, né? Mas foi um aprendizado também. Eu estava conhecendo como funciona ali o processo e tudo mais, como o meu corpo responde, né? Hoje eu já tenho um feeling muito apurado em relação à resposta do meu físico. Eu sei bem, né, como responde a cada estratégia, a cada manipulação. Então hoje eu tenho muita segurança para fazer manipulações em relação ao meu físico, né? Claro que às vezes, na hora de se autoavaliar, a gente tem uma certa dificuldadezinha. Às vezes eu peço opinião, né, para algum amigo meu que é coach, enfim. Tem alguns amigos que às vezes me ajudam, me dão uma segunda opinião ali para mim poder também me basear, o quanto apertar e tal, né? A condição, como tá o físico e tudo mais, me dá um feedbackzinho. Mas enfim, eu já tenho realmente um feeling muito apurado de tantos atletas que eu já preparei e tudo mais também, né? Mas como eu falei, quando a gente vai se autoavaliar, às vezes a gente acaba, querendo ou não, se sabotando um pouquinho, né? Mas nessa preparação eu realmente estou muito confiante, estou muito seguro do trabalho que eu fiz comigo e com a Larissa, né? Realmente, assim, fizemos o melhor trabalho possível. É muito gratificante isso, né? Não vou mentir para vocês, teve vários dias que pensei em errar, que realmente foi difícil, foram dias difíceis, né? Essa semana particularmente está sendo bem difícil, realmente, porque assim, tirando os estimulantes e tudo mais, os termogênicos acaba batendo um cansaço legal, né? Porque os estimulantes te dão um estímulo ali, né? Como o próprio nome diz, você fica bem mais disposto e tudo mais, né? E isso facilita bastante. Quando você retira, nos primeiros dias você acaba tendo um certo rebotezinho nessa questão aí de disposição e tudo mais, né? Então assim, tô voltando agora com a cafeína aos poucos e tal, tô aumentando um pouquinho, tá sendo bem produtivo, mas realmente essa semana tá sendo bem puxada, né? Agora, por exemplo, ó, eu vou fazer a minha quarta refeição já, né? E já tô com fome, já tô com bastante fome, né? A fome tá batendo bastante. Por mais que eu tenha aumentado as calorias da dieta, a fome tá bem complicada mesmo, né? Então, assim, isso é um ponto bem difícil, que a gente tem que saber lidar. Só que também, pessoal, é muito importante a gente saber reconhecer que essa fase de dificuldade, esse período de conquista, digamos assim, ele é mais difícil, exige mais dedicação, exige mais esforço, né? É importante reconhecer
que isso aqui vai passar, né? Que depois do campeonato e tal, as calorias vão aumentar e tudo mais. Não por agora, porque a gente vai emendar outro campeonato, né? Eu até comentei isso para vocês bem por cima ali num dos últimos vídeos aí, né? Que eu falei para vocês que a gente ia em outro campeonato também, dessa vez da NPC. Esse campeonato agora que a gente vai, daqui 10 dias, é da NABA, que é outra federação. E aí a gente vai aproveitar e estrear na NPC, né? Que é a federação realmente mais tradicional, que pode te levar pro Mr. Olímpia, né? Que pode te dar um Procard e tudo mais, enfim. Então a gente vai aproveitar e estrear na NPC. Nós nunca competimos na NPC, né? Só na NABA. Então dali 4 semanas depois desse campeonato a gente vai em outro campeonato, numa cidade aqui próxima também, em São Paulo. Vamos aproveitar o embalo já, né? E tudo mais. Então assim, estamos bem confiantes mesmo com tudo isso e tal, aproveitar esse embalo. Mas enfim, pessoal, é importante, né, não só a gente ter isso em mente, que assim, vai passar, é só uma fase, né? A dificuldade, o período de conquista, ele realmente é mais difícil. Mas é importante, por exemplo, uma pessoa que está ali num processo de emagrecimento, numa fase final, por exemplo, né? Chegando ali por exemplo, fazendo um cutting um pouco mais agressivo para dar uma secada legal. Chega um momento que realmente a dificuldade vai bater mais, vai ser mais difícil, você vai sentir mais fome, vai sentir mais cansaço, né? E isso faz parte do processo de conquista. É importante ter em mente que isso não vai ser para sempre, né? Muitas vezes as pessoas acabam recaindo num processo, seja um cutting mais agressivo ou um indivíduo obeso num processo de emagrecimento, por ele às vezes pensar, nossa, então eu vou ficar nisso para sempre, né? A minha vida vai ser sempre assim, vai ser sempre esse sofrimento. E não é bem assim que funciona, né? O sofrimento, o esforço, ele acaba sendo temporário, né? Não é bem assim, você não vai precisar ficar sofrendo tanto assim e tal por um período muito longo. Isso faz parte, né? Vai ter um período ali que vai ser mais difícil, que vai ser mais complicado. E é importante não recair nesse momento, permanecer firme, né? E nesse momento, pessoal, muita gente pode até falar que falta motivação. Ah, falta motivação, né, e tal. E você tem que ter um propósito, né, para que você não desista. Mas na verdade, quem diz isso não soube reconhecer o verdadeiro significado da palavra motivação. Motivação, pessoal, como o próprio nome diz, é um motivo para ação. Motivação, motivo para ação. Então, a motivação seria como se fosse o seu propósito. Por que você está fazendo isso? Por qual motivo você está se submetendo a tudo isso? Isso é a sua motivação. É o motivo pelo qual você toma uma ação, né? Então, é muito importante ter isso muito bem estabelecido na sua mente. Por que você está fazendo isso? Qual é o seu propósito? E é isso que te impede de errar nesses dias, nesses momentos mais difíceis, né? Realmente, pessoal, está sendo bem complicado, bem difícil essa semana, né? Semana que vem, talvez, ainda vai ser um pouquinho puxado, vai ser difícil. A gente vai fazer o período de depletação e tudo mais, para depois fazer o carb up. Mas é uma contagem regressiva, faltam 10 dias, né, para o campeonato. Então, assim, nessa fase é importante o quê? Dormir muito bem, priorizar o sono, né, para conseguir descansar ao máximo. E eu tô tentando fazer ao máximo isso, né? Dormir pelo menos 8 horas por noite ou mais até. Então, assim, vixe, meus amigos, antes das 9 da noite eu tô indo deitar para acordar ali umas 5, né, mais ou menos. Depende muito do dia, da rotina daquele dia, né? Às vezes até um pouquinho mais cedo, umas 4h50. Enfim, mas é bem importante priorizar o sono nessa fase para que você tenha uma certa disposição a mais, porque realmente, assim,
eu vou falar para vocês que não é nem tanto a fome que tá pegando tanto, é mais essa questão do cansaço, da indisposição. Às vezes realmente não dá vontade de treinar, dá vontade de ficar descansando e tal. Isso é o corpo pedindo um treino regenerativo também, né? Já tá num momento que estaria na hora de fazer um treino regenerativo. A gente tá aí há mais ou menos 4, 5 semanas de treinos realmente pesados mesmo, arrebentando com tudo, né? Vocês estão vendo aí, tipo, a gente treina bem intensamente, com progressão de carga sempre, né? Intensidade altíssima. E chega um momento que o corpo começa a pedir um descanso, né? Principalmente com uma restrição calórica por um período tão longo e tudo mais. Então faz parte, né? É importante saber reconhecer isso, mas o mais importante de tudo é estar com a consciência muito tranquila nessa fase agora, que o trabalho foi feito, que a gente realmente não errou, que a gente realmente conseguiu fazer o 100%, isso é muito gratificante. Eu garanto para vocês que vale muito a pena essa sensação, que assim, é o que impede a gente de acabar errando, né, cometendo algum deslize nessa fase, é isso. É você pensar na recompensa lá na frente, você pensar no dia da competição, subindo no palco. Eu vou me lembrar muito bem desse dia, eu vou me lembrar muito bem de hoje, eu vou me lembrar muito bem de cada treino que eu fiz nessa condição que eu tô aqui, realmente assim, exausto, né, esgotado, e assim, eu não deixei de fazer. Eu nem cogitei deixar de fazer, porque eu sei que vai valer a pena lá na frente. Quando eu estiver em cima daquele palco, eu vou me lembrar de tudo isso e vai ser extremamente satisfatório. Então assim, estou muito confiante, tanto com a minha condição, quanto com a condição da Larissa, né? Tudo que a gente fez, todo o trabalho realizado, assim, realmente muito satisfeito, bem confiante, né? Tanto para esse campeonato quanto para o próximo, né? Fizemos um trabalho impecável, né? Fizemos tudo que poderia ser feito, né? Tipo assim, de forma bem gradativa e sustentável ao longo do tempo. Por isso que a preparação foi longa, para permitir que a gente conseguisse chegar numa condição extrema, fazer um trabalho de excelência, sem fazer extremismo, sem fazer loucura, que seria algo insustentável, né? Então sempre gosto de fazer um trabalho longo e constante, mantendo constância, né? O grande problema de fazer um trabalho longo assim é que, querendo ou não, a parte social acaba ficando bem afetada, né? Que também foi algo que pesou bastante, que tem pesado bastante, né? Deixar de sair com os amigos às vezes e tal, né? Coisa que era rotina final de semana, sair para comer e tudo mais, né? Enfim, acaba fazendo muito parte ali da parte social isso aí. Às vezes ter que passar os sábados à noite em casa, eu e a Larissa só, né? Pelo menos a gente tem um ao outro para fazer companhia. Isso realmente é muito importante. Isso foi um ponto que eu achei muito positivo em se preparar juntos, os dois, né? Porque quando só um tá se preparando e o outro não, que foi algo que aconteceu ano passado, por exemplo, a Larissa estava se preparando e eu não. Tipo assim, tem seus pontos positivos também, porque por exemplo, o que não tá se preparando, no caso eu, acabava ajudando muito ela, né, e tal. Enfim, a gente acabava meio que tendo menos conflitos, né, porque eu entendi o que ela tava passando, eu não queria ficar discutindo com ela e tal, né, tipo, eu entendia realmente que às vezes ela vai estar com o humor mais comprometido, né, e tal, vai estar mais irritada por conta do processo, isso faz parte. Agora, como a gente está se preparando juntos, às vezes os ânimos acabam ficando mais exaltados em algum determinado momento. E, enfim, a gente não teve nenhuma briga, nenhuma discussão feia em nenhum momento, né? A gente nunca foi de fazer isso. A gente sempre foi muito tranquilo em relação a isso, sempre nos lidamos muito bem. Mas às vezes acaba tendo aquela respostinha um pouco mais grossa, né, e tal. Isso faz parte, né, do estresse diário ali, faz parte do processo. Né? Enfim, tivemos pequenas discussõezinhas. Isso acaba fazendo parte quando a gente está se preparando junto. Mas foi muito positivo, porque
todo momento um esteve ao lado do outro, ajudando o outro, entendendo o outro, né? Motivando o outro. Muitas vezes, assim, eu fui treinar porque a gente tinha combinado de ir treinar, senão eu teria deixado para mais tarde, teria sido mais difícil de ter ido, né? Esses últimos dias agora, por exemplo, tipo assim, bateu a hora de treinar e eu respirei fundo e falei, vixe, tô muito cansado, tipo assim, por mim eu ficaria de boa agora, né? Comeria, descansaria e iria um pouco mais tarde. Mas por ter combinado com ela, tal, por a gente ter esse compromisso, eu acabei indo, acabei forçando e foi muito bom. Porque se eu tivesse deixado para mais tarde, teria sido muito mais difícil, né? Então, assim, foi muito bom essa preparação que a gente fez juntos aí, foi uma grande experiência, realmente. Foi muito satisfatório, eu tô com uma sensação, assim, de gratidão muito grande por tudo, né? Por ter conseguido fazer tudo, por ter conseguido, enfim, passar por todo esse processo que não é para qualquer um, não, cara. Isso aqui não é para qualquer um, não, né? Por mais que vocês vejam aí que a gente é bem flexível em relação à dieta, tal, a gente faz assim, utiliza muito o conhecimento a favor do conforto, né? Isso é muito importante também numa preparação, você saber, ter conhecimento do que está fazendo para não precisar fazer loucura. Não precisar apertar demais, não precisar restringir demais a dieta nem nada, né? Nossa dieta é muito variada, tem várias opções, a gente consegue realmente encaixar bastante coisa, porque justamente a gente tem um conhecimento nutricional muito bom que nos permite fazer isso, né? Tanto na parte de treino também, enfim. Então, realmente, isso é um ponto muito facilitador. Por isso que é importante ter um bom coach, né? Que saiba o que está fazendo. Porque se você vai se preparar com qualquer um, você pode pegar trauma do processo. Você pode fazer um processo tão extremo, restrito, que nem tinha necessidade às vezes, e pensar que é desse jeito, que tem que ser assim. E, na verdade, não tem essa necessidade de ser tão restrito, né? Vocês viram o resultado que a gente teve, que a gente está tendo, e com... enfim, uma variedade muito grande na dieta, uma dieta bem flexível e tal, fazendo dias livres, né, durante o processo, planejando isso, fazendo refeições livres. Basta planejar, basta organizar tudo, né, basta ter um planejamento e uma organização. Isso é fundamental para ter sucesso no processo, né. Então, assim, eu nem imaginei que o vídeo ia ficar tão longo assim, que ia dar para fazer um desabafo tão longo. Só liguei a câmera aqui e comecei a falar espontaneamente tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tô sentindo aqui, né? Hoje especificamente. Então, assim, hoje foi talvez um dos dias mais difíceis de toda a preparação. De verdade, assim, realmente. Vou finalizar o vídeo aqui, vou ir comer, que eu já tô com bastante fome, né? Tá batendo bem a fome. Hoje eu vou finalizar minhas refeições mais cedo, vou dormir mais cedo. Tô exausto, carboidrato baixo, né? Enfim, faz parte, né, meus amigos? Reta final agora. E só para vocês terem uma noção, olha só, eu tô comendo 3.000 calorias, tá? Eu aumentei minhas calorias para 3.000 e o peso ainda tá baixando, o físico tá melhorando, tipo assim, eu tô dando uma secada ainda, mesmo tirando os termogênicos, né? E tudo mais, o metabolismo tá full, realmente, assim. Tá uma loucura. Quando a gente aumenta calorias, sempre acontece isso, né? Principalmente ciclando carboidrato e tal, que é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar agora nessa fase final. Então, enfim, aproveitar hoje aí, que tá um dia mais tranquilo. A chamada que tinha da consultoria foi remarcada, que tinha hoje, então eu tô relativamente de boa, né? Vou aproveitar para dar uma descansada legal, para dormir mais cedo, né? Para amanhã acordar um pouco mais disposto e, enfim, vamos levando dessa forma, né? Dia após dia, vencendo cada dia um após o outro, né? Tá sendo essa a sensação ultimamente e é uma sensação muito boa. Eu sei que vai valer a pena. Quando eu subir naquele palco, quando a gente subir naquele palco, eu vou me lembrar muito bem desse vídeo, de todos esses dias, de todas as dificuldades, de cada treino sacrificante que eu nem queria ter ido e que depois que eu finalizei o treino foi uma sensação tão boa de dever cumprido
E isso faz parte, meus amigos, a gente também é ser humano, não é porque a gente é atleta que a gente não tem dificuldade. É isso que eu queria passar para vocês, né? Que vocês entendessem que, enfim, todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas dificuldades e você não deve deixar se abalar por isso. É importante entender que o processo de conquista realmente demanda uma energia a mais. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que colocar uma energia no que você quer, no seu propósito, né? É isso que é a motivação, é o motivo que você tem para agir, o motivo para ação. E isso, independente de qualquer coisa, sempre tem que estar muito claro na sua mente, né? E é isso, né, pessoal? Vambora, então. 10 diazinhos, contagem regressiva. Já tô bem ansioso, né? Pensando no dia da competição e tal. Realmente, assim, é muito legal essa sensação de ter feito o trabalho 100%, né? Agora já praticamente acabou. É só terminar aí de seguir dia após dia e tal. E esperar o dia do Carb Up, que vai ser um dia de glória, hein? Meus amigos. Comer carboidrato, encher o físico, vai ser muito bom a sensação de estar enchendo bem ali e tal, né? Enfim, carbando, comendo uma quantidade grande ali de carboidrato. E vocês vão acompanhar tudo aí semana que vem, a gente vai estar mostrando aí, né? A última semana e tal. Vamos tentar mostrar aí meio que por cima as estratégias que a gente vai utilizar na semana de finalização. Como eu falei para vocês, não dá para mostrar tudo, é algo muito extenso, né? Que demandaria de um curso para explicar tudo mesmo, todas as estratégias, cada detalhe, cada coisa, mas a gente vai mostrar meio que por cima, né? E é isso, meus amigos. Finalizando o vídeo, então. 10 diazinhos, reta final, vambora que o negócio vai ficar louco agora, né? E logo depois tem outra competição ainda, né? Vamos emendar, vocês vão acompanhando tudo isso aí nos próximos vídeos, a gente vai mostrando tudo. Queria agradecer a quem tá acompanhando a gente, quem tá assistindo os vídeos, quem tá dando feedback, não só aqui nos comentários, mas pra mim mesmo no particular, muita gente tá me dando feedback dos vídeos, falando que tá assistindo, que tá legal, que tá interessante. Deixar o like também ajuda muito, muito mesmo. Se você puder deixar o like aí no vídeo, isso ajuda muito, motiva muito a gente a estar produzindo cada vez mais conteúdos aí para vocês. Se inscreve aí no canal para estar acompanhando os próximos vídeos, liga o sininho da notificação para estar sendo notificado quando a gente postar novos vídeos, né? E é isso, meus amigos. Acompanhe a gente aí nessa reta final e até um próximo vídeo.